Ao examinarmos o texto original do Apocalipse, encontramos palavras que não foram escolhidas aleatoriamente. Cada termo carrega peso profético e revela a natureza do engano vindouro. João escreve que a besta tinha uma ferida mortal. Em grego, usa-se a expressão plege tou thanatou. Não se trata de um simples arranhão ou de uma metáfora vaga. Plege significa um golpe severo, uma ferida violenta, algo devastador. E ao adicionar thanatos, morte, o significado fica claro. É uma ferida que deveria acabar com a vida do anticristo. É a imagem de alguém sem escapatória. O texto acrescenta então que o ferimento foi causado por uma espada, usando a palavra machaira. Não se trata de um acidente ou de uma doença, mas de um ataque direto, um ato violento, um ferimento sangrento e letal. João não está descrevendo um símbolo filosófico, mas um ataque real que o mundo testemunhará. Mas a parte mais chocante vem a seguir. Diz que a besta viveu. O verbo usado é exessen, que no Novo Testamento descreve a vida após a morte. É o mesmo verbo usado para falar de Cristo em Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Aquele que estava morto e reviveu. O contraste é intencional. O que aconteceu gloriosamente com Jesus será imitado de forma diabólica com o anticristo. E aqui está a chave. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, o Cordeiro de Deus aparece como morto, os esphagmenon, mas ressuscitado, vitorioso. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 3, a besta aparece como ferida de morte, os esphagmenen eis thanaton, mas viveu. Este é um paralelo direto. Cristo realmente morreu e ressuscitou. Quando falamos sobre a ferida mortal da besta, há duas perguntas inevitáveis que devemos responder. A primeira pergunta é: quem infligirá essa ferida mortal ao anticristo? O texto não nos dá um nome. Não nos diz se será um inimigo político, um rival religioso ou mesmo um agressor interno. E é aqui que os estudiosos têm oferecido diferentes perspectivas. O teólogo John Walvoord, um dos grandes expoentes futuristas, sugere que o ferimento poderia ser resultado de um ataque político, uma tentativa de assassinato contra o anticristo em meio ao tumulto da tribulação. Durante esse período, o mundo será abalado por guerras, fomes e catástrofes. Os poderes políticos estarão sob pressão. Não seria surpreendente se alguém tentasse derrubar o líder que detém tanto poder. Walvoord escreve: a ferida mortal da besta pode muito bem ser uma tentativa de assassinato, um evento público que marcará toda a humanidade e servirá de palco para a grande falsificação de Satanás. Nesse contexto, a ferida seria resultado de uma rebelião ou de um ataque planejado contra a figura central do governo mundial. Outros comentaristas, como Charles Hyrie, alertam que o importante não é tanto quem fere o anticristo, mas sim o que causa essa ferida. O ponto-chave do texto não é a identidade do agressor, mas a reação da humanidade. O ponto não é o agressor, mas o espetáculo que se segue, o ferimento fatal, a morte aparente e a subsequente ressurreição. Hyrie enfatiza: o peso da passagem não recai sobre o instrumento ou o agressor, mas sobre o espanto que advém do fato de que a besta, aparentemente morta, retorna à vida. Ou seja, a narrativa bíblica não busca satisfazer nossa curiosidade sobre quem, mas sim nos mostrar o impacto global do evento. Alguns intérpretes vão além e veem a ferida como um julgamento permitido por Deus. Assim como em Jó, Satanás só podia tocar a vida do servo de Deus na medida em que o Senhor permitisse. Em Apocalipse, Deus pode permitir que o anticristo receba essa ferida para preparar o cenário para o engano. O falso profeta, então, usaria essa ferida como argumento central para a adoração global. O que Deus permite como teste, Satanás usará como espetáculo. Segundo, a possibilidade de um ataque religioso. Outros comentaristas especularam que o agressor poderia ter tido uma formação religiosa. Lembre-se de que na primeira metade da tribulação haverá uma coalizão de poderes, incluindo a grande prostituta, de Apocalipse capítulo 17, que representa um sistema religioso global. É possível que, no processo de consolidação do poder, surja um confronto violento contra o anticristo. O ataque, então,
poderia vir de alguém que rejeita o foco sectário em sua figura. Embora a Bíblia não cite nomes, esse cenário é consistente. Um ataque dentro da estrutura de conflitos religiosos e políticos globais, usado pelo diabo para promover o grande engano. Seja qual for o agressor, as Escrituras enfatizam que este será um evento público, visível e mundialmente conhecido. João o descreve como algo que assombrará toda a terra, e toda a terra se maravilhou após a besta. O mundo inteiro será impactado. O que antes se limitaria a uma cidade ou nação será transmitido globalmente durante o período de tribulação. A humanidade verá a ferida, a humanidade verá a recuperação, e a humanidade adorará a besta. Isso nos diz que o ferimento mortal da besta não será um evento privado ou oculto. Muito pelo contrário, tornar-se-á um evento público, massivo e global, cuidadosamente explorado para conquistar os corações das multidões. O anticristo já terá conquistado influência sobre as nações, mas com este evento, seu poder será consolidado. Veja como hoje, em segundos, as notícias podem se espalhar pelo mundo inteiro. Um ataque, uma queda, uma recuperação milagrosa, tudo isso é transmitido instantaneamente pela televisão, rádio, jornais e redes sociais. Na tribulação, esse mecanismo será muito mais avançado e centralizado. A humanidade verá, ao vivo, como este homem poderoso recebe um golpe letal, como todos pensam que ele está morto e como, inesperadamente, ele ressuscita. O efeito será devastador. Lágrimas, espanto, devoção. As pessoas interpretarão isso como a vitória sobre a morte. E esse será o momento exato que o anticristo estava esperando para consolidar seu poder. O teólogo John Walvoord explica claramente: a ferida mortal curada se tornará a propaganda mais eficaz que o anticristo poderia desejar. O mundo inteiro se convencerá de sua autoridade. Ou seja, a ferida mortal não será apenas um ataque, será uma peça de propaganda global. O falso profeta será o porta-voz que repetirá indefinidamente esse evento, proclamando-o como prova de que a besta merece adoração. A segunda pergunta é: haverá realmente uma ressurreição? No livro do Apocalipse, capítulo 13, somos apresentados a uma das cenas mais chocantes de toda a profecia bíblica. A besta recebe um ferimento de espada considerado fatal, e ainda assim o texto afirma que ela viveu. Esse detalhe levantou uma das questões mais profundas da escatologia. O anticristo realmente experimentará uma ressurreição? A Bíblia nos dá a resposta, e devemos declará-la com absoluta clareza: não será uma ressurreição verdadeira. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus se apresenta com palavras que nenhum outro ser poderia pronunciar: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Cristo não ressuscita apenas os mortos, ele mesmo é a ressurreição. A vida eterna flui de sua pessoa porque ele é Deus. Portanto, nenhum anjo, nenhum homem, nem mesmo Satanás pode conceder vida. Esse poder pertence exclusivamente a Deus. O anticristo não tem poder de ressurreição, nem Satanás, que o apoia. O que o Apocalipse descreve não é uma ressurreição real, mas uma imitação satânica, uma fraude cuidadosamente orquestrada, projetada para enganar o mundo inteiro. João usa um verbo muito revelador, exesen, que significa viveu. É o mesmo termo usado em Apocalipse capítulo 2, versículo 8, para se referir a Cristo, aquele que estava morto e voltou à vida. O paralelo é intencional. O que Cristo vivenciou de forma real e gloriosa, a besta imitará de forma falsa e enganosa. O apóstolo Paulo já havia antecipado isso em 2ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. A vinda do maligno é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. A palavra pseudos, que Paulo usa aqui, significa mentiroso, falso, fraudulento. Ou seja, haverá sinais espetaculares, mas essencialmente falsos. O mundo acreditará que a besta venceu a morte, mas na realidade tudo será um espetáculo demoníaco. Muitos estudiosos concordam que a ressurreição do anticristo será uma falsificação satânica.
John Walvoord escreve: a cura da ferida mortal é a falsificação central de Satanás. Não é uma ressurreição verdadeira, mas uma imitação criada para provocar adoração mundial. Charles Ryrie observa: o importante não é se a besta realmente morre ou não, mas o efeito do engano. O mundo acreditará que ela ressuscitou, e isso será suficiente para levá-la à adoração. John MacArthur declara: Satanás não pode dar vida. A suposta ressurreição do anticristo será uma fraude demoníaca, tão convincente que milhões cairão na mentira. Robert Lee Thomas comenta: o paralelo com a ressurreição de Cristo é intencional. A besta viveu, mas não como o cordeiro. Não é vida verdadeira, mas uma falsificação planejada. Esses testemunhos demonstram que a tradição teológica séria é unânime. Não há ressurreição autêntica fora de Cristo. O que vemos na besta é engano. A diferença entre Cristo e o anticristo não poderia ser mais clara. Cristo morreu na cruz, com testemunhas confirmando sua morte. O anticristo receberá um ferimento de espada aparentemente fatal. Cristo ressuscitou ao terceiro dia com um corpo glorificado e incorruptível. O anticristo aparecerá vivo, mas ainda será um homem corruptível e mortal. Cristo ressuscitou pelo poder do Pai. O anticristo viverá somente pelo poder do engano de Satanás, com sinais mentirosos. Cristo ressuscitou para dar vida eterna. O anticristo fingirá ressuscitar para arrastar as nações para a condenação eterna. O estudioso Tony Garland explica desta forma: a ressurreição de Cristo é o cerne do Evangelho. A cura da ferida da besta será o cerne do falso evangelho do anticristo. Imagine a cena. O anticristo cai ferido. As emissoras de notícias interrompem suas transmissões. O líder está morto. As redes sociais são inundadas de mensagens. O mundo inteiro entra em luto. Mas de repente, ele aparece vivo. As câmeras mostram. O falso profeta proclama que venceu a morte, e a multidão atônita se entrega à adoração. Será o maior espetáculo de todos os tempos, mas também a mentira mais perigosa já vista. Portanto, o que no Evangelho é a verdadeira vida eterna, será uma ilusão mortal na profecia apocalíptica. Cristo ressuscitou para salvar. O anticristo fingirá ressuscitar para condenar. Agora, Apocalipse capítulo 17, versículo 8, nos dá outra chave para entender a suposta ressurreição da besta. Ele diz: a besta que viste era e já não é, e está para subir do abismo e ir para a perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, quando virem a besta que era e já não é, e que há de vir. Aqui encontramos uma linguagem estranha: era, e não é, e será. Essas três expressões são uma paródia do título divino que aparece em Apocalipse 1, versículo 4, onde Deus é apresentado como aquele que é, e aquele que era, e aquele que há de vir. A besta imita Deus. O diabo não cria, apenas copia e distorce. O que o Pai é em essência, Satanás tenta refletir na aparência. A frase era e não é e será tem dois níveis de significado. Primeiro, a nível político e histórico. Muitos teólogos veem aqui o ressurgimento de um império caído, provavelmente Roma. Mas nos últimos dias ele retomará o poder. A besta personifica aquele sistema mundial que parecia morto, mas agora está vivo novamente. Segundo, aplicada ao anticristo, essa frase se encaixa perfeitamente com a ferida mortal. O mundo verá que era estava vivo, não é parecia morrer e será reapareceu vivo. Dessa forma, o anticristo não apenas imita a ressurreição de Cristo, mas também a eternidade de Deus. As pessoas dirão: este homem era, não é e agora é novamente. Uma cópia barata daquele que realmente é, foi e será. O texto diz que os habitantes da terra ficarão atônitos. A palavra usada em grego é taumazo, que descreve profundo espanto, ficar sem palavras. Não será mero interesse, será adoração fascinada. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 3, ele já havia dito: e toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. O engano terá alcance global.
O que foi proclamado no Evangelho pelos apóstolos como testemunho da ressurreição de Cristo será proclamado nos últimos dias pelo falso profeta como sinal da autoridade do anticristo. O estudioso Robert Thomas comenta sobre Apocalipse, capítulo 17. A fórmula era, e não é, e será, é melhor entendida como uma imitação blasfema do título de Deus. A besta, por meio de sua aparente ressurreição, é apresentada como tendo a mesma continuidade eterna que o Senhor. Por sua vez, John Walvoord explica: o mundo descrente verá no anticristo o que os crentes veem em Cristo, um ser que venceu a morte. Este será o clímax do engano de Satanás. O plano de Satanás é claro: copiar a morte de Cristo com um ferimento de espada, copiar a ressurreição com um engano espetacular, copiar a eternidade de Deus com a fórmula foi, não é e será. Copiando o ministério do Espírito Santo por meio do falso profeta, que proclamará o engano como se fosse o Evangelho. Trata-se de uma trindade satânica, levantada para enganar e seduzir os habitantes da terra. Como as pessoas acreditaram na ressurreição do anticristo, o cenário está pronto para um passo ainda mais sombrio no plano de Satanás. O mundo, maravilhado com a ferida mortal curada, rende-se em adoração. As nações proclamam que ninguém pode derrotá-lo. Nesse momento crítico, o falso profeta aparece, aproveitando a devoção popular para introduzir o próximo nível de engano, a construção de uma imagem da besta. Apocalipse capítulo 13, versículos 14 e 15 declaram isso com absoluta clareza. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, ordenando aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não a adorassem. No plano de Deus, o Espírito Santo tem a missão de exaltar Cristo e levar as pessoas a confessá-lo como Senhor. Ele nunca fala de si mesmo, mas glorifica o Filho. Mas na trindade satânica, o falso profeta ocupa o mesmo papel. Ele não fala de si mesmo, mas exalta o anticristo. Ele se torna o pregador do engano, o profeta que leva as nações a se ajoelharem diante da besta. O Espírito Santo confirma a verdade do Evangelho com sinais autênticos. O falso profeta confirmará a mentira com sinais mentirosos. O Espírito Santo guia a igreja a exaltar Cristo. O falso profeta levará o mundo a erguer uma imagem da besta. John Walvoord explica desta forma: o falso profeta funciona como um falso Espírito Santo. Sua tarefa é direcionar a adoração ao anticristo, assim como o Espírito Santo direciona a adoração a Cristo. A construção da imagem representa um passo decisivo. A adoração ao anticristo não será mais uma opção voluntária, mas uma obrigação universal. O texto diz que lhe foi permitido dar vida à imagem para que ela falasse e exigisse adoração sob pena de morte. Não estamos falando de um simples monumento político. Não se trata apenas de uma estátua comemorativa. É um ídolo carregado de poder demoníaco. A passagem afirma que ele receberá fôlego, um termo que evoca a ideia de vida. Esta não é a vida verdadeira, mas uma ilusão satânica que a fará parecer animada. Esta imagem se tornará o centro de um sistema religioso global. Acreditar na suposta ressurreição não será mais suficiente. Agora, a adoração visível será exigida por meio de um ato público de adoração. Este episódio inevitavelmente lembra o que aconteceu na Babilônia. Em Daniel, capítulo 3, Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro e ordenou que todos os povos, nações e línguas a adorassem ao som de música. Quem se recusasse seria lançado na fornalha ardente. O que aconteceu naquela época foi um prenúncio profético do que acontecerá na grande tribulação. A imagem da besta será a estátua de ouro do anticristo, e o decreto será semelhante: adore ou morra. A diferença está na escala. O que antes era um reino, agora será o mundo inteiro. O que antes era um ato de idolatria na Babilônia, agora será um sistema global de adoração satânica. Imaginemos a cena. O falso profeta, com autoridade política e poder religioso, convoca as nações. A imagem da besta é erguida. O ar se enche de expectativa. De repente, aquela estátua ganha voz. Ela fala. Ela exige adoração. E ameaça de morte qualquer um que se oponha a ela. O povo, já convencido pela suposta ressurreição, não hesitará em obedecer.
A mídia transmitirá o evento. Multidões inteiras cairão de joelhos. Será um espetáculo global, um culto satânico com a humanidade como congregação. O que o Espírito Santo faz na igreja, o falso profeta falsificará no mundo. O Espírito Santo guia as pessoas a confessarem Cristo como Senhor. O falso profeta as forçará a confessar o anticristo como Deus. O que na igreja é adoração em espírito e verdade será forçado e idólatra na tribulação. O que em Cristo produz vida eterna produzirá morte eterna no anticristo. O comentarista Robert Thomas resume desta forma: assim como a ressurreição de Cristo é o centro do Evangelho, a cura da ferida da besta e a adoração de sua imagem serão o centro do evangelho satânico do falso profeta. A falsa ressurreição abriu o coração do mundo ao engano. A imagem da besta o consolidará como religião mundial. E o que começou como uma fraude televisionada terminará como um sistema global de adoração, onde cada homem terá que decidir: dobrar os joelhos diante da mentira ou permanecer fiel ao Deus verdadeiro, mesmo que isso custe sua vida. Por fim, para consolidar seu domínio, o anticristo leva o engano ao seu nível máximo. A adoração não é mais suficiente. Ele não quer apenas reconhecimento, ele também quer propriedade. Ele não se contenta com a reverência das massas, ele busca o controle total sobre todos os seres humanos. O livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 18, descreve assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, e que ninguém podia comprar ou vender, exceto aquele que tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. Na vida do verdadeiro crente, o Espírito Santo é quem sela e marca nossa pertença a Cristo. É o que Efésios, capítulo 1, versículo 13, ensina. Nele vocês também, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é uma garantia de salvação, uma identidade espiritual, uma propriedade de Deus. O anticristo, imitando esse princípio, introduz sua própria marca, um selo satânico que não garante a vida eterna, mas a condenação eterna. O Espírito Santo sela para dar segurança. O anticristo marca para declarar possessão. O que o Espírito faz pela vida, o anticristo falsifica para a escravidão. O falso profeta já conseguiu fazer com que o mundo adorasse a besta, mas agora o anticristo quer algo mais: tomar o controle da alma, do corpo e dos recursos da humanidade. A marca na mão e na testa simboliza isso: pensamento e ação, mente e ação, completamente devotados ao seu sistema. Não se trata mais apenas de dobrar os joelhos em adoração. Trata-se de submeter todos os aspectos da vida a ele. Comprar, vender, trabalhar, subsistir, tudo estará condicionado a carregar a sua marca. John MacArthur explica: assim como o Espírito Santo sela o crente como propriedade de Cristo, o anticristo usará a marca como um selo de possessão demoníaca. Não será meramente econômico, será espiritual, uma declaração de lealdade eterna. John Walvoord acrescenta: a marca da besta é mais do que um número comercial. É o ápice da adoração satânica. Representa a rendição total ao anticristo, tanto em mente quanto em corpo. Assim como o Espírito Santo sela o crente como garantia de salvação e herança, a marca da besta será um selo que garante escravidão e condenação. O Espírito Santo nos marca para a vida. O anticristo nos marcará para a morte. Cristo nos concede liberdade como filhos, enquanto o anticristo tentará subjugar a humanidade como escravos. Quem receber o selo de Deus terá a vida eterna. Quem receber a marca da besta será propriedade do homem do pecado e enfrentará a ira de Deus. Desde o princípio, o diabo sempre quis ser igual a Deus, mas nunca conseguiu. Tudo o que conseguiu fazer foi imitar com mentiras o que Deus faz em verdade. Cristo realmente morreu e ressuscitou. O anticristo simulará morte e ressurreição por meio de engano, mas a Bíblia declara que o destino final deste sistema satânico já está escrito. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz claramente: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta.
e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Caro ouvinte, o fim do diabo, do anticristo e do falso profeta será a condenação eterna no lago de fogo. Assim termina esta história, não com a vitória do engano, mas com a vitória de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. E assim chegamos ao fim deste vídeo. Agradecemos do fundo do coração por terem ficado até o final e feito parte deste momento de verdade e reflexão. Se esta mensagem tocou a sua vida, convido você a curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que precise. Porque cada clique, cada compartilhamento, você está ajudando a palavra a alcançar mais pessoas e tocar mais corações. Nos encontraremos novamente no próximo vídeo, com uma nova mensagem do céu para a sua alma. Até lá, que a graça e a paz de Deus o acompanhem todos os dias. Que Deus o abençoe abundantemente.